Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Tema desta videoaula: estudo analítico da circunferência e da elipse, terceiro ano do ensino médio. Habilidades abordadas: identificar e determinar a equação geral de uma reta, determinar a equação da circunferência na forma reduzida e na forma geral, calcular a distância entre um ponto e uma reta, calcular a área de um losango conhecendo seus vértices, determinar a equação de uma elipse inscrita em um losango conhecendo os vértices desse e determinar a posição de um ponto em relação a uma elipse e a uma circunferência. Como você viu, nessa videoaula a gente vai abordar um monte de habilidades. É como se você pegasse e fizesse uma revisão de todo o estudo seu em matemática no primeiro período aí do terceiro ano do ensino médio. E para isso eu peguei uma questão aqui muito bem elaborada que caiu na Universidade Federal de Alagoas, que diz o seguinte: em um sistema de eixos coordenados, considere os pontos A de coordenadas 5 e 0, B de coordenadas 0 e 3, C de coordenadas menos 5 e 0 e D de coordenadas 0 e menos 3. Analise as afirmações e classifique-as em verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz que a equação da reta que contém os pontos A e B é 3x mais 5y mais 15 igual a 0. Então vamos ver se isso realmente é verdade. Vamos anotar aqui as coordenadas dos pontos, que é o ponto A 5 e 0, ponto B 0 e 3, ponto C menos 5 e 0 e o ponto D 0 e menos 3. E em cima disso aí nós vamos fazer a análise das afirmações. A primeira afirmação diz que a equação da reta que contém os pontos A e B é 3x mais 5y igual a 15. Então vamos ver se isso é verdade. Nós vamos encontrar a equação. Tem duas formas de encontrar essa equação. Uma delas é daquela forma que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, que é colocar y é igual a x mais b. Mas, como aqui a gente está falando de conteúdo do terceiro ano do ensino médio, é mais comum no terceiro ano a gente encontrar essa equação por meio de matrizes, por meio da regra de Sarry. E como que a gente encontra uma equação por meio de uma matriz? Primeiro, se fala de equação, se fala em algo que tenha x e que tenha y. Então, vou pegar aqui x e y, vou pôr na primeira linha, vou pegar as coordenadas do ponto A, vou pôr na segunda linha e as coordenadas do ponto B na terceira linha. Olha, só que isso deu uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. E a regra de Sarry, ela é para matrizes quadradas, 3 por 3. Então, vou completar aqui com a coluna de números 1. Por quê? Porque você multiplicar por 1 não muda em nada o resultado. E como a gente encontra determinante de matrizes multiplicando entre si os elementos das diagonais, então vou multiplicar aqui x vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. E quando eu vou fazer a multiplicação dessa diagonal, falta um elemento, olha. Então, eu vou repetir aqui a primeira coluna. Essa é a forma correta de resolver determinante. Por meio da regra de Sarry, a gente vai ter que fazer 3 diagonais aqui. Já fizemos uma, vou fazer a segunda aqui. Y vezes 1 vezes 0, 0. E na terceira, a mesma coisa, faltou um elemento para completar os 3, como as demais diagonais. Então, vou repetir agora a segunda coluna, que é y, 0 e 3. E agora, traçando a diagonal, ela dá completa. 1 vezes 5, 5 vezes 3, 15. E a regra de Sarry propõe que seja o produto dos elementos das diagonais principais somados menos os produtos das diagonais secundárias. O que são diagonais principais e diagonais secundárias? Principais são as que descem. Secundárias são as que sobem. Então aqui, 0 vezes 0 vezes 1, 0. 3 vezes 1 vezes x daria 3x, porém tem que colocar ao contrário, menos 3x, porque é diagonais principais, que são as que descem, menos diagonais secundárias, que são as que sobem. Agora, 1 vezes 5 vezes y, 5y negativos. Sempre tem que inverter o resultado nesses produtos aqui das diagonais secundárias. Então, vai ficar o quê? Menos 3x menos 3y mais 15 igual a 0. A gente pode até multiplicar por menos 1 aqui, fica 3x.
E aí fica 5y positivo, porém o 15 que era positivo fica negativo. Olha aqui, ó. Então não é igual, não corresponde. Então essa afirmação é falsa, porque aqui tem menos e aqui tem mais, ok? A segunda afirmação, a área do quadrilátero ABCD em unidades de área do sistema é igual a 60. Então vamos ver o que dá. É pegar um quadrilátero que passa por esses 4 pontos, pelo A que é 5 e 0, pelo B que é 0 e 3, pelo C que é menos 5 e 0 e pelo D que é 0 e menos 3. Olha aí o quadrilátero, 4 lados, não tem obrigatoriamente que ser quadrado. No caso aqui deu um losango. Para calcular a área desse losango também tem 2 formas diferentes. Uma delas seria por meio da matriz. A gente até vê isso no terceiro ano do ensino médio, mas eu acho isso extremamente desnecessário, uma vez que é muito simples calcular a área do losango aqui. Olha, como a área do losango é dada por base maior vezes base menor sobre 2, ou seja, essa base maior mede 10, vezes a base menor que mede 6, 3 para cima e 3 para baixo, sobre 2. 10 vezes 6, 60 sobre 2, 30. Ainda teria uma outra forma de calcular. Você poderia pegar essa parte, colocar aqui invertida, pegar essa, colocar aqui invertida, e iria dar um quadrilátero, um retângulo aqui de 5 de comprimento, 5 de base por 6 de altura, 5 vezes 6 daria 30. Então, essa afirmação aqui é falsa, com certeza absoluta. Vamos à análise da letra C. A equação da circunferência inscrita no quadrilátero ABCD é x² mais y² igual a 225 sobre 34. Então vamos aqui inscrever uma circunferência nesse quadrilátero ABCD, né? ABCD. Inscrever. Ela tem que estar interna. Agora, eu aqui já tenho uma equação da circunferência. Como que se dá uma equação da circunferência? x² mais y² igual raio ao quadrado. Como que eu sei se o raio aqui é realmente 225 sobre 34? Eu tenho aqui a equação da reta, porque eu já fiz, né, anteriormente, até a gente concluiu que essa não era a equação correta, uma vez que ela tinha aqui mais 15 e a outra deu menos 15. Então, a equação da reta, dessa reta aqui, ó, já foi encontrada. Eu tenho que lembrar que aqui é A, aqui é B e aqui é C. E a fórmula que me permite calcular a distância entre um ponto central aqui, que é 0 e 0, e esse segmento de reta, cuja equação está aqui, é dado por o quê? Módulo de AX do centro mais BY do centro mais C sobre raiz quadrada de A² mais B². Pormenorizando isso aí, A é 3, B é 5, C é menos 15. A é 3, a gente vai voltar e substituir. B é 5, a gente vai voltar e substituir. Então, no lugar de A, x do centro, quanto que é o x do centro? O centro aqui é 0 e 0, então vai ser o A, que é 3, vezes o 0, que está aqui. No lugar de BY do centro, vai ser o B, que é 5, vezes o Y do centro, que também é 0. E no lugar da letra C vai vir o menos 15. Então, nós vamos fazer a busca do raio aqui. Quanto que vale esse raio? Esse raio vale A, que é 3, vezes o x do centro, mais B, que é 5, vezes o y do centro, que é 0, menos o c, que é 15. Sobre A², como A é 3, 3 ao quadrado. Mais B², como B é 5, 5 ao quadrado. 3 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0, menos 15, menos 15. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 9 mais 25, 34. Então, está aqui o raio dessa circunferência. E será que raio ao quadrado, que é o que vem na equação, né? É x² mais y² igual a raio ao quadrado. Isso quando o centro da circunferência é na origem, é 0 e 0. Se elevar menos 15 ao quadrado, menos 15 vezes menos 15, 225. E raiz de 34 elevada ao quadrado, olha, radiciação e potenciação se anulam. Então sobra o quê? 34. 225 sobre 34. Então, essa afirmação da letra C é verdadeira. E a outra afirmação da letra D, a equação da elipse que contém os pontos A, B, C e D é 9x² mais 25y² igual a 225. Vamos ver se isso é verdade. Vamos traçar uma elipse aqui
E olha, eu quando traço uma elipse, vou ter que voltar e recordar como que é a fórmula da elipse. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso quando a elipse tem o centro na origem, que é o caso dessa. Então, o que é a e o que é b? Porque x ao quadrado e y ao quadrado, vamos continuar. A é a distância que vem do centro até esse vértice aqui, ó, 5. E B é a distância que vem do centro até esse. A gente usa criar um triângulo e chamar isso aqui de F2, que são os focos. Aqui estaria o F1 e aqui o F2. E se eu criar esse triângulo, esse valor aqui é o mesmo desse. Então, A, B, C. Vamos até provar que daqui aqui é o mesmo tanto daqui aqui. Olha que é igual. Do 0 ao 5. Então, o A vale 5. Aqui nós vamos pegar a equação. No lugar que tiver A ao quadrado agora, vai ter quanto? 5 ao quadrado. No lugar que tiver B ao quadrado, eu vou substituir por 3 ao quadrado. B é daqui a aqui, ó, 3. A daqui a aqui. Ou então, do foco até esse vértice. E isso é igual a 1. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mas e aí? Olha para você ver. Essa equação e essa, será que são iguais ou não? Para eu saber, eu preciso encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores para comparar. Quem é o menor múltiplo comum de 25, 9 e 1? O 25 vezes 9. Nem vou fazer a continha. 25 vezes 9, 25 vezes 9. Isso aqui dá 225, mas não vou fazer para economizar tempo. Então, 25 vezes 9 dividido por 25, sobra 9 para passar para o numerador e multiplicar x ao quadrado. 25 vezes 9 dividido por 9, sobra 25 para passar para o numerador e multiplicar y ao quadrado. 25 vezes 9 dividido por 1, que está aqui no denominador, continua 25 vezes 9, que é 225. Como os denominadores já serviram para o que tinham de servir, eu elimino eles e comparo. Essa equação é igual a essa? Sim. Então, ela é exatamente a mesma equação. Então, é uma afirmação verdadeira. E agora eu vou à análise da última afirmação aí. O ponto P, 3 e 2, é interior à elipse. Será? Como que eu sei? Eu pego a abscissa 3, coloco no lugar do x, pego a ordenada 2, coloco no lugar do y. Se der maior do que 225, é porque esse é um ponto externo. Se der igual, é porque é um ponto que pertence à elipse. E se der menor, é porque é um ponto interno à elipse. Então, vamos ver, onde tinha 9x ao quadrado, vai ter 9 vezes 3 ao quadrado. Onde tinha 25y ao quadrado, 25 vezes 2 ao quadrado. Uma vez que esse é o x e esse é o y. Olha, substituir x por 3, porque o primeiro que vem na filinha é o x. Substituir y por 2, porque aqui a gente diz que essa ordenada aqui representa o valor do y, do eixo y. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 9, 81. 25 vezes 4, 100. Isso dá 181, que é menor do que 225. Então, ele é um ponto interno à elipse. Está na parte interna. Por quê? Porque deu um valor menor do que 225. Aí continua dizendo que contém os pontos ABCD e tal, e é exterior ao quadrilátero ABCD. Olha aqui o quadrilátero ABCD em amarelo aí. Será que esse ponto ele é realmente exterior a esse quadrilátero? Uma das formas de verificar isso é o seguinte. Eu já tenho a equação da circunferência, olha ela aqui, então eu posso comparar. Se eu pegar esses valores e substituir nessa equação da circunferência, vai ficar o quê? Para eu verificar se for maior do que o raio, é porque é externo. Agora, se for menor do que o raio, é porque é interno. E se for do mesmo tamanho do raio, é porque pertence a essa circunferência. Substituindo aqui esse 3 no lugar do x da equação da circunferência, vai ficar x ao quadrado. Substituindo esse 2, que representa o y aqui nesse par ordenado, vai ficar 2 ao quadrado. E isso tem que ser menor ou maior que esse raio. Tem que ser maior. Para ser externo ao quadrilátero, tem que estar por fora aqui. Então, vamos ver. 225 dividido por 34 vai dar 6 vezes 4, 24. Para 25, 1 elevamos 2. 6 vezes 3, 18. 1, 19 para 22. Como não dá mais vírgula aqui, 0 aqui.
6 vezes 4, 24 para 36. Elevamos 3, 6 vezes 3, 18 e 3, 21 para 21 nada. Então dá aproximadamente 6,6. E 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 ao quadrado, que é 4, dá 13. E isso é maior que 6,6. Então é maior do que esse raio e está externo a esse raio. Como a gente já viu que esse ponto é interno à elipse e é externo à circunferência, ele só pode estar nesse intervalo. Até vou fazer aqui, apesar de eu já ter provado por essas duas formas aqui, porque ele está interno à elipse e externo à circunferência, então implica que ele está externo ao quadrilátero também. Até para a gente verificar isso graficamente, olha, o ponto é 3 e 2. 1, 2, 3. E 2. 1, 2. Então ele vai estar na esquina aqui, olha, do pontilhado. Observe que ele está muito longe aqui do quadrilátero, né? Bem exterior a ele, e interno à elipse. Então, ele está num ponto que é interior à elipse, porque está no interior da elipse, e é exterior ao quadrilátero ABCD. Por quê? Porque está fora do quadrilátero ABCD. Então, essa é uma afirmação verdadeira. E se ela é verdadeira, vamos analisar aqui qual resposta é correta nessa questão. Então, FFVVV. Alternativa correta, letra D de Deus. E olha, essa questão aqui, ela é uma avaliação completa de todo um período. O aluno que conseguir fazer ela direitinho, ele está muito bem na questão do estudo da equação da reta, da equação da circunferência, da equação da elipse, ok? E para o Enem você tem que se preparar, tem que aprofundar bastante os seus conhecimentos. E eu vou estar publicando periodicamente videoaulas visando passar toda a experiência que eu tenho de professor de 29 anos para você da forma mais simples que eu entendo, que eu vejo e que eu testo em minha sala de aula, ok? Espero sinceramente que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para assistir a próxima, ok?